Nossa aula de hoje é sobre sistema linear. O que é um sistema? Sempre que a gente tem um sistema, é quando nós estamos trabalhando com mais de uma incógnita. Aí a gente tem o sistema de equação do primeiro grau, que é quando o maior grau vale 1. Sistema de equação do segundo grau, porque se o grau maior for o 2, igual vocês já aprendem a ver em polinômio. Então, ou seja, quando se fala em sistema, significa que eu vou ter mais de uma incógnita. Aí eu coloquei aqui para vocês. O que seria no caso do sistema linear? É um conjunto de equações lineares na forma. Aí aqui embaixo está a representação do que seria o sistema linear, que vocês já veem isso aqui lá em sistema de equação do primeiro grau. É um sistema linear de m equações e n incógnitas, ou seja, são incógnitas diferentes, né? A gente pode trabalhar com x, y, z, k, w. Sempre que eu tiver mais de uma, né, no caso da incógnita, eu vou cair em um sistema. E aqui, a parte do sistema linear, nós vamos trabalhar as classificações, que são muito importantes. Mas antes nós vemos o que é um sistema homogêneo. O sistema homogêneo é um sistema quando os termos independentes de todas as equações, eles são o quê? Nulos. Então, ou seja, eu posso dizer que um sistema ele é considerado homogêneo sempre que o termo independente, ou seja, é aquele que não tem letra nenhuma, o valor dele foi igual a quanto? Zero. Se isso vale zero, significa que o meu sistema ele é homogêneo. Aí é nessa parte que nós entramos na classificação de um sistema linear quanto ao número de soluções. Quando nós vemos equação lá do primeiro grau, que depois estuda sistema de equação do primeiro grau, vocês veem que se é do primeiro grau, significa que só tem uma solução para cada incógnita. No caso do x, só admite uma solução. No caso do y, só admite uma solução. Só que aqui na classificação, vocês já se depararam, né, lá em alguns momentos, que o sistema todo se anulava, que às vezes não tinha solução. Agora, a gente vai entender por que isso acontece. Porque nós vamos dividir o sistema, na verdade, em 3 tipos de classificações. A primeira que nós dizemos é a possível e determinado. Esse aqui é quando você tem uma única solução para o valor de x e para o valor de y, tá? Porque aqui eu estou trabalhando com sistemas de equação do primeiro grau. Então, significa que o x só tem uma solução. É importante lembrar disso. Agora, se eu falo assim, ó, possível e indeterminado, o que isso significa? Significa infinitas soluções. Infinitas é porque qualquer valor que eu colocar vai admitir aquela resposta. Eu vou mostrar isso nos exemplos que fica mais claro. E o último é impossível, é quando não tem solução. Dentro dos exemplos para vocês entenderem essa classificação. O primeiro, o sistema tem solução única, o par ordenado 3 e 5, portanto, está sendo classificado como possível e determinado. Por quê? Se eu resolver esse sistema aqui, ó, vou escolher o método da adição. Eu posso somar a equação de cima com a equação de baixo. Para isso, eu vou anular ou o termo de x ou o termo de y. Nesse caso, eu já tenho o x e o y sendo simétrico. Então, eu posso fazer o quê? Cortar. X mais 2x, 3x. 8 mais 1, 9. Tá multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, x é igual a 9 sobre 3. Então, o meu x ele é igual a 3. Se eu quero achar o y, basta substituir ou na equação de cima ou na equação de baixo. Ou seja, então ficaria assim, ó. 3 mais y é igual a 8. Somando, vai para lá, subtraindo. Então, y é igual a 8 menos 3. Y é igual a 5. O que eu achei aqui, ó? Eu achei x valendo 3 e o y valendo 5. Se eu tenho um valor único para x e um valor único para y, significa que o meu sistema ele é possível. Por que ele é possível? Porque eu consigo calcular. E determinado porque eu conheço o valor exato para x e o valor exato para y.
Então, essa é a parte importante. Sistema possível e determinado. Possível porque eu tenho solução e determinado porque eu conheço os valores. Agora vamos no segundo aqui, ó. O sistema ele tem infinitas soluções, né? Foi até o que eu disse aqui em cima para vocês, ó. Infinitas soluções é quando ele é possível e indeterminado. Aí eu coloquei aqui algumas soluções possíveis, pode ter muito mais. Portanto, o sistema ele é dito possível e indeterminado. Aqui, ó. Eu tenho esse sistema. Se eu for resolver por adição, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu vou resolver o de baixo. Para isso, preciso anular o x ou o y. Aí preste atenção. Se eu quero anular x, eu vou multiplicar em cima por quanto? Por menos 2. Então, aqui em cima passa a ser assim, ó. Menos 2x menos 2y, que é igual a menos 16. Vou repetir a equação de baixo. Ó, 2x mais 2y, que é igual a 16. Quando você for resolver esse sistema, preste atenção no que vai acontecer quando somar a equação de cima com a equação de baixo. Você vai cortar o 2x, você vai cortar o 2y e você vai cortar o termo independente. Então, olha o que aconteceu. Zerou o x, zerou o y e zerou a igualdade. Tá vendo? Tudo igual a zero. O que isso significa? Que o sistema é possível. Por que ele é possível? Porque qualquer valor que eu adotar aqui para x e para y, que torne essa igualdade igual a menos 16, eu zero toda a equação. Então, isso pode acontecer, por isso que ele é dito possível. E indeterminado, por quê? Porque eu tenho valores diferentes para x, tá vendo? E valores diferentes para y. Então, significa que eu tenho mais de uma solução. Por isso que ele é dito indeterminado. Agora, o último que está faltando na classificação. O sistema ele tem um par ordenado que satisfaz simultaneamente as equações. Portanto, o sistema é impossível. Aqui, ó, a mesma coisa dos exemplos anteriores. Se eu vou resolver um sistema, eu posso resolver por adição, substituição e igualdade. Mas eu prefiro sempre fazer pela adição. E a ideia dele é você somar a equação de cima com a equação de baixo. Aqui, ó, o x já é simétrico, então significa que eu não preciso multiplicar por menos 1 ou mais 1, porque eles já são simétricos. Então, quando eu somar, ó, eu vou cortar o x e o y, aí vai dar 0. Só que quando eu faço isso com y, também vai dar quanto? Vai dar 0 aqui, ó. Só que olha a minha igualdade. A minha igualdade, se eu somar 10 mais 10, vai dar quanto? 20. Então, como pode você anular o x, anular o y e ainda obter uma igualdade igual a 20? Isso é impossível de acontecer. Por isso que a classificação do sistema, ela é dita o quê? Um sistema impossível, porque não existe solução. Não tem como eu anular as incógnitas e ainda assim achar uma resposta, que nesse caso aqui seria igual a quanto? A 20. Tá? Então, isso é muito importante para vocês. Aqui embaixo eu coloquei uma definição. Um sistema ele possui solução, no caso do determinante da matriz, se os coeficientes for diferente de zero. Isto é, o determinante de A tem que ser diferente de zero. Isso aqui eu vou mostrar até no próximo vídeo para vocês, na regra de Cramer, porque a gente vai começar a trabalhar com o determinante da matriz e assim vamos conseguir também achar valor de x e valor de y, só que com determinante. Mas essas restrições é importante para vocês, tá? Então guardem essas informações: possível e determinado, possível e indeterminado e sistema impossível. Inclusive, isso aqui agora. Um sistema ele possui solução, no caso do determinante da matriz, se os coeficientes eles forem o quê? Diferentes de zero. O que isso significa? Que o determinante da matriz tem que ser diferente de zero. E esse determinante, a gente sempre trabalha com os coeficientes das expressões, na verdade, que tem a parte literal.
Vocês sabem que parte literal é aquela que tem letra. Termo independente é quando não tem letra. Por isso que aqui a gente fala que são os termos independentes. E esses daqui, posso dizer que são as partes literais. Quem está na frente é chamado de coeficiente. Então aqui, ó, para que eu tenha, no caso aqui, o determinar o valor de K pertence aos reais, de modo que o sistema ele tenha o quê? Solução. E eu falei aqui em cima para vocês. Para que ele possua solução, o determinante ele tem que ser diferente de zero. Determinante, coeficientes de x, então aqui eu tenho K e 1. Coeficientes de y, ou seja, 1 e K. Como é uma matriz de ordem 2, no caso você tem aqui duas linhas e duas colunas, você pode fazer a principal menos a secundária. K vezes K, K ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Como tá para cá, ao invés de ser mais, você vai lembrar de fazer o quê? Trocar o sinal. E isso precisa ser o quê? Diferente de zero. Então, ou seja, K ao quadrado, como que vai ficar menos 1? Vai para lá, mais 1. Toda vez que você tem letra ao quadrado, significa que você vai tirar da raiz. Então, o K é a raiz quadrada de mais ou menos 1, que nesse caso é mais ou menos 1. Então, se o K obter o valor de mais 1 e menos 1, significa que o meu sistema ele vai ter o quê? Solução. Isso é muito importante e vocês precisam guardar essas informações. Isso cai nas provas? Cai e você tem que saber fazer.